Vamos ficar de pé. Você crê que hoje Deus tem uma palavra para o teu coração? Então abre o teu coração, não fecha, viu? Abre o teu coração, porque às vezes tem coisas que vai vir, que vai confrontar o teu coração. E quando o Espírito Santo de Deus faz isso conosco, é porque Ele quer produzir algo muito maior, algo muito mais profundo na tua vida. Então, abre esse teu coração, deixa Ele falar, porque quando Ele fala, meus irmãos, alguma coisa move dentro de nós, e nós assim vamos crescendo na presença do Senhor. Então, ore ao Senhor, diga assim, só isso: Senhor, nessa manhã, fala comigo, toca no meu coração. Senhor, tem coisa que o Senhor precisa mudar, então eu quero permitir que o Senhor faça isso comigo hoje, nesse momento, para a glória do teu nome. Quero abrir meu coração para que o Espírito Santo de Deus possa se mover. E o Senhor tem liberdade para produzir o que o Senhor quer produzir na minha vida. Muito obrigado. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos assentar. Muito bem, irmãos. Ainda nós estamos no livro de Efésios. E hoje nós vamos olhar o capítulo 2, versículos 11 a 22. Está lá? Vamos lá? Efésios 2, 11 a 22. Sabe, irmãos, eu gosto desse negócio aqui, ó. Esse barulhinho eu gosto. Hoje nem barulhinho faz mais, né? Aparece lá, está lá, ó, já está lá. Mas vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos 11 até o 22. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia ou ali no telão. Diz assim o texto: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Acho que eu preciso repetir isso, irmãos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Semana passada nós fomos ministrados do versículo 1 até o versículo 10. Então, eu quero chamar você para a gente entrar nesse capítulo e entrar nesse texto. Aqui, Paulo nos chama para olhar uma coisa muito importante. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Esse título é fantástico. E nós vamos meditar nesse texto pensando nesta ênfase de que em Cristo judeus e gentios são unidos. No domingo anterior nós fomos cobertos com coisa tão boa, tão clara, a exposição que foi feita sobre a nova vida em Cristo Jesus, conforme a gente vê no capítulo 2, versículos 1 até o 10. Vimos também a atuação de Cristo em nossas vidas, o que Cristo fez na minha vida, na sua vida. Então, também nós fomos convidados a olhar um lugar muito importante. Como posso eu então viver esta vida? Então acho que uma pergunta importante que precisamos responder é: Cristo tem atuado na sua vida? Ô pastor, de vez em quando. Quando eu vou lá no retiro, aí eu sinto lá, parece que alguma coisa diferente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esse Cristo não é só de retiro. Esse Cristo não é só de domingo no culto. Esse Cristo não é só nos acampamentos. Esse Cristo que quando a gente olha aqui, que deu a vida por mim e por você, Ele é todo dia, é todo instante, toda vez que eu respiro, é Cristo. Nessa inundação que nós tivemos, nessa explanação, aí vem outra pergunta: então, como eu estou vivendo essa vida com Cristo? Nós também fomos levados a refletir de como eu e você nós vivíamos antes. O que é que Deus fez por mim e por você? Então, diante de tudo isso, que devo eu fazer? Vocês se lembram como vocês viviam antes de ter conhecido Jesus? Lembra? Alguns, faz tanto tempo atrás. Outros, quem sabe, recente. Eu conheci a Jesus em julho de 1973. Faz as contas aí. Como era pastor, na verdade não era, naquela época não era pastor, era só Luiz. Como era nem era Luiz que chamava, Takeshi. Como era o Takeshi naquela época. Se eu for contar, nós vamos ficar amanhã todinho aqui. Uma boa coisa, que eu dou permissão para vocês, pode perguntar para os meus irmãos. Como era o Takeshi antes de conhecer Jesus? Aí vocês vão falar assim: não acredito. Irmãos,
quando me encontrei com o Senhor Jesus, algo aconteceu. O velho Takeshi morreu. Daí em diante, foi um novo Takeshi. Essa transformação, ele fez. E vou dizer uma coisa para vocês, continua fazendo. E esse texto aqui de Efésios nos chama a refletir sobre isso. Agora entrando do versículo 11 até o 22, olha só como é que Paulo começa aqui no versículo 11. Portanto, olha só, irmãos, que coisa interessante. Essa palavra une o que foi dito do versículo 1 até o 10, para nos levar àquilo que vai ser falado dos versículos 11 até o 22. Nós somos conduzidos a olhar com bastante atenção para a gente poder entender que essa obra feita por Jesus para nós, que estávamos mortos, essa é a expressão bíblica, estávamos mortos em nossos pecados, descrito aqui no versículo 5, olha só o que diz versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, olha só, essa palavra cai como uma esperança, essa palavra, ela brota e nos dá um olhar diferente para a nossa caminhada como ser humano. Olha só, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse pecado diz que nos levava para uma condição de quê? Estar morto. Aí, Paulo fala assim que Ele nos deu vida. Agora, para dar vida significa uma coisa, simples e clara. Não tinha vida. E se não tem vida, o que tem? Morte. Então, Paulo vai nos conduzindo aqui para enxergar qual era a nossa verdadeira condição. Olha só, ele continua no versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O pecado gera morte. Morte no Novo Testamento se refere à separação de Deus. E aqui no versículo 6, ele fala que juntamente com Cristo nos ressuscitou. Então, irmãos, nós vemos aqui a clareza de estarmos conscientes sobre a nossa própria condição. É onde Paulo quer nos levar. Se nos deu vida, significa que nós não a tínhamos. Que nos ressuscitou significa e reforça que nós não tínhamos vida, estávamos mortos. Porque para ressuscitar, não ressuscita alguém que está vivo. Essa expressão fantástica, nos ressuscitou. Irmãos, olhe o que o pecado faz. Nos coloca em posição de extrema necessidade de receber, de ser contemplado com a vida. Por isso, Ele nos ressuscitou. Aí, portanto, lembrai-vos. Para um pouquinho, lembra. Aí, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquele que intitulam circuncisos da carne por mãos humanas. A gente vai ler esse texto aqui e fala, que barbaridade, que esse negócio aí, né? Gentil na carne, chamado incircuncisão.
Circunciso? O que é esse negócio? A gente precisa entender essa explanação de Paulo para a gente poder entender a nossa verdadeira condição e o que Cristo fez, a obra que Cristo fez, até onde chegou. Olhe o poder da morte de Cristo e da ressurreição dele. Não foi somente para nos salvar, vai muito além disso. Então, para a gente poder entender quem eram os gentios. Os gentios naquela época eram os não-judeus. Então, quando fala gentios, era todo o povo que não era judeu. Antes da vinda de Cristo, aqueles que eram gentios de nascimento eram chamados de incircuncisos. Quem chamava eles assim? Os judeus. Quem aqui é a primeira geração dos orientais aqui? Tem alguém que é a primeira geração? Só você, Massa? Você é japonês 100% então? Quem é a segunda geração? Oh, já está aumentando. Sansei, quem que é a terceira? Olha. Yonsei, quarta geração. Ih, está diminuindo. Tem alguns que estão perdidos, né? Diz que eu não sei. Eu sou o Sansei Han. Terceira geração e meia. Por quê? Meu pai era Nisei, minha mãe era Sansei. Mas sempre a gente pega o lado do pai, né? Olha só. Não sei se vocês passaram por isso. Nós que viemos, os nossos pais, nossos avós, nós que viemos do Japão para cá, sabe como é que o japonês chamava o brasileiro? Gaidin. Você sabe o que significa gaidin? Estrangeiro. Vem um grupinho de japonês aí, seus estrangeiros. Quem que é estrangeiro nessa história? Olha só. Se a gente estudar isso, é uma coisa interessante. Quem aqui sofreu bullying na escola? Japonês, calabrês, come sapo todo mês. Era isso aí que falava. Ou japonês de olho rasgado. O pessoal que tinha óculos, o japonês que tinha óculos, né? Ou japonês 5 olhos, 2 de carne, 2 de vidro e um fedido. Não sei se era com vocês, mas assim era. Então, olha só, o que a gente percebe. Esses gentios eram totalmente excluídos. As promessas de Abraão, Moisés, não era para esse povo, era para o povo escolhido de Deus, que era? Os judeus. Então tinha um monte de rituais. E um deles era a circuncisão. Por isso que chamava os gentios de incircuncisos. Então está aqui essa expressão. Então, irmãos, para o povo judeu, a questão da circuncisão é muito importante. Porque foi uma ordenança. E uma coisa impressionante, para o povo judeu, eles obedeciam. Os 10 mandamentos, era coisa que desde criança, estava aqui, guardado. Lembra aquele encontro que Jesus teve com aquele jovem? Cumpro todos os mandamentos. Ele sabia. Esses gentios seriam esses estrangeiros. Em suma, gentios são os não-judeus. E é impressionante, irmãos, impressionante que a gente olha dentro do judaísmo, muito ritual, muitas regras, e olha só, uma delas, o judeu não podia casar com gentil. Por quê?
Porque os judeus adoravam o Deus único e verdadeiro e obedeciam às leis de Moisés. E o gentio era lá, os idólatras, era do mundo pagão. Aqui um pilim-plim. Meu pai falava assim: Luiz, você precisa casar com uma japonesa. Os pais antigos falaram isso alguma vez? Por quê? Na cabeça não queria misturar. Carregava isso. Então quando eu estava lendo esse texto, eu liguei com isso. Nossa, parece que a gente, os descendentes orientais, parece que são todos judeus também, né? Não podiam casar com um gentio de jeito nenhum. Um judeu não comia na casa de um gentio. Sabia disso? Judeu não ia comer na casa do gentio. Por quê? Porque o que os gentios comiam eram alimentos impuros. E se comia esses alimentos impuros, os gentios eram considerados desprezíveis, idólatras. E, aos olhos do judeu, o gentio não tinha nenhum direito nas promessas feitas pelo Senhor a Abraão e aos seus descendentes. Aí agora Paulo entra. Olha só que coisa fantástica. A exclusividade se rompe quando Jesus dá a sua vida e morre lá na cruz. O véu rompe e o sacrifício de Cristo traz todos perto. Aqueles que estavam longe são aproximados. Que coisa fantástica. Irmãos, não tem mais judeu, grego, cita, não tem. Em Cristo não tem isso, não tem japonês, não tem brasileiro, não tem negro. Irmãos, nós somos um com eles, com Ele. Quando a gente olha isso, irmãos, que coisa fantástica. Com a chegada de Jesus, o significado da circuncisão mudou para os cristãos. E aqui a gente olha, às vezes para o judeu a circuncisão era apenas uma demonstração externa, mas olha só o que a palavra de Deus através de Paulo chega. Isso é o mais importante? Não. Porque a aparência externa foi cumprida, mas lá dentro também é um incircunciso. Em Cristo Jesus, começa a trabalhar essa questão até para o povo escolhido, os judeus, o qual rejeitaram Jesus. Essa questão da circuncisão foi abolida, não era mais necessária para mostrar que eu obedecia a Deus, mas a ênfase passou a ser no relacionamento pessoal com Ele, independente das práticas que tinham por lá. Sabe, quando eu estava lendo isso, comecei a pensar que, será que nós, evangélicos do século 21, não temos práticas que em vez de incluir, exclui? Irmãos, precisamos meditar nisso. E precisamos ter cuidado.
em Cristo Jesus, a hostilidade, inimizade entre as pessoas foram totalmente destruídas. Antes estavam distantes, hoje estão próximos. Até aqueles que estavam distantes em Cristo Jesus foram chamados próximos da promessa da salvação. A salvação também alcança o coração, as vidas daqueles que não são judeus. E quando Paulo começa a falar aqui, ele está fazendo uma comparação. Os gentios somos nós. A reflexão de hoje, nós vemos Paulo falando aos irmãos ali de Éfeso, que na maioria ali eram gentios, ou seja, não judeus. Paulo aqui coloca de tudo aquilo que eles passaram no passado, e agora o que Cristo havia tornado esses não-judeus. A gente precisa olhar Efésios para aprender que também pode ser aplicado para a minha e para a tua vida. Olha só aqui algumas verdades a esse respeito. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe 3 pontos que ficam bem claros. Olha só, versículo 11 e versículo 12. Já lemos o 11, vamos para o 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estava sem Cristo e sem esperança no mundo. Paulo mostra aqui que os gentios, os efésios, nós estávamos nessa condição. Essa condição que precisava da salvação do Messias, inclusive do próprio povo judeu. E esses gentios não estavam incluídos juntamente com os que são judeus. Para um judeu, quem não fosse judeu não estava salvo. Escuta isso de novo. Para um judeu que não fosse judeu não estava salvo. Fiquei pensando, será que nós hoje, para nós que somos evangélicos, se não for evangélico da Igreja Holiness do Brasil, não está salvo? Será, irmãos? Paulo aqui fala e afirma que a condição do não-judeu antes de Cristo era sem esperança, sem Deus no mundo. E com isso eu e você somos levados a refletir. A igreja de Cristo é além dessas portas. A igreja de Cristo não é só para holiness, que tem uma tradição antes. Irmãos, a igreja de Cristo vai muito além. Nós estávamos no VOA, ali em Campinas. Aí eu conheci o irmão, sentou do meu lado, ele era do Rio de Janeiro. Irmão em Cristo. Que riqueza, meus irmãos.
Tinha um lá que era lá do norte, tinha sotaque, tudo, jeito diferente, fala diferente, costume diferente. Mas, meus irmãos, como é bom, meu irmão. Pastor Marcelo Cuboso foi para a Indonésia. Encontrou lá os... Quem nasce em Indonésia, o que é, hein? Indonês? Um indonesiano lá, diferente, mas conhece o mesmo Cristo que eu e você nós conhecemos. Meu irmão, que riqueza, irmãos. O cristianismo, o corpo de Cristo, vai além, muito além. Essa é a riqueza. E Paulo está nos chamando para a gente enxergar através desse texto, que a inclusão dos gentios, após a morte de Cristo na cruz, que trouxe todos para perto. Nós, como igreja, precisamos entender muito bem isso. Além da separação, nós percebemos também a força que levou tudo isso, a obra de Cristo, a reconciliação. Olha só o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis, ou melhor, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Irmãos, de maneira alguma, não é pela tradição, não é pelo costume, não é porque tem um olhinho puxado, não é porque tem uma cor diferente. Aqui o texto está bem claro, estava longe e a aproximação se deu única e exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. 14. Porque Ele é a nossa paz. Então, quando tinha essa inimizade, essa diferença, Cristo também, Ele traz paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A reconciliação se dá, irmãos, por intermédio da cruz de Cristo. O poder da cruz reconcilia judeus, gentio, e destrói, o texto diz aqui, a inimizade. Você quer experimentar o poder da cruz? Sabe alguns sinais que se dá quando isso está acontecendo na nossa vida? Reconciliação. Poder da cruz de Cristo reconcilia. Destrói a inimizade. Versículo 18. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Olha só que coisa fantástica. E vindo, evangelizou. Jesus alcançou aqueles que estavam longe. E o texto diz, também aqueles que estavam perto, gentios e judeus. Porque, versículo 18, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
todos os gentios, aqueles que não são considerados como cristãos. A obra de Cristo abre um caminho para que estes também possam ter acesso ao Pai em um Espírito. Terceiro, nós vamos estar já terminando. Outra grande coisa importante aqui é a questão da unificação, versículo 19 até o 22. Olho aqui 3 pontos importantes. A unificação, uma única nação, uma única família, um santuário. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você está contente fazendo parte da família de Deus? Amém? Esse irmãozinho aí que está aí, esse chato, às vezes está atravessado. Teu irmão, tua irmã, está contente por fazer parte da família de Deus? Irmãos, a obra de Cristo é poderosa. E se aos teus olhos, esse irmão, que às vezes está aqui, ó, atravessado em você, esse Cristo é poderoso. Aí você está pensando assim, né? Para mudar esse irmão aí. Cristo é poderoso para mudar você. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Somos edificados, os gentios judeus, aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, aqueles que chegam ao Senhor Jesus, todos somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a base daquilo que os profetas e os apóstolos ensinaram. E aqui fala assim, e Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, é aquela que norteia, é aquela que dá base para toda a construção ser levantada com solidez. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Eu e você estamos sendo edificados. Amém, irmãos? A igreja tem esse papel. É na igreja, é com a comunhão dos irmãos. Não importa se é assim, se não é assim, nós somos edificados. Estou me lembrando de um texto lá em Apocalipse, capítulo 2, a carta escrita à igreja de Éfeso. É a mesma igreja. Olha só, Paulo, ou melhor, João aqui começa a fazer essa descrição. Eu não vou entrar em detalhes, mas olha só, leia o capítulo 2, versículo 1 a 7, que é uma das cartas. Essa carta é para a igreja de Éfeso, e ele fala maravilhas dessa igreja. Elogios e mais elogios. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu gostaria, como fazendo parte da igreja do Bosque, receber esse elogio. Olha só, ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas, e diz aquele que conserva na mão direita, versículo 2, 1, as 7 estrelas de que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A turma trabalhava.
eram perseverantes e que não pode suportar homens maus. Tinha homens maus, ele não aguentava. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os chamasses mentirosos. Uns levantavam dizendo, não, eu sou apóstolo, colocavam eles à prova. Não entrava qualquer um de qualquer jeito. E tens perseverança, uma igreja perseverante, suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer, não desanimava por qualquer coisa. Mas olha só, um versículozinho aqui. Tenho porém contra ti, o quê? Abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Aqui em Apocalipse, não está falando só para os gentios. Fala em Cristo para o povo de Deus, judeus e não judeus. O Espírito Santo, ele se manifesta numa comunidade de amor. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que esse amor é o amor uns para com os outros. Mas quando fala aqui, abandonastes o amor, é o abandono do amor a Jesus, que certamente acarreta a ausência de amor de uns para com os outros. E qual que é a palavra que tem para essa igreja? Olha só, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É isso, irmãos. Essa é a palavra de Paulo para essa igreja, que agora não tem esse negócio de judeu, gentil. Em Cristo Jesus, ele aproximou todos. Agora a pergunta é, se a pessoa quer ou se a pessoa não quer. Então, diante desse desafio, a gente olhando aqui, essa palavra de Apocalipse, arrepende-te. Eu gostaria de deixar um desafio para nós, como Igreja Holiness do Bosque. Eu vou pedir para mostrar aquele slide, e eu quero compartilhar com vocês e trazer um desafio para cada um de vocês. 2 meses atrás, a equipe pastoral, nós fizemos 1 mês de oração e jejum. Para quê? Deus traga um avivamento na Igreja Holiness do Bosque. Segundo, partimos para um outro desafio. Nós estamos agora, a equipe pastoral e o conselho diretivo, nós estamos orando por um avivamento na Igreja Holiness do Bosque. E o slogan é esse aí, oração e jejum por um avivamento na Igreja Holiness do Bosque. Todos orando por 2 Crônicas 7,14. Nossa, está bem pequenininho. Aqui está melhor. Segunda Crônica, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. O que diz o texto? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diante desse desafio, a partir do dia, onde é que está lá? Lá em Simão. A partir do dia 21 de outubro, nós
gostaríamos de desafiar toda a igreja a um tempo de oração, a um tempo de jejum. E nós vamos fazer isso por um mês. E para fecharmos, nós estamos orando ainda a gente fazer um culto diferente. Aí, conforme o Espírito Santo dirigir, quem sabe um culto de celebração, quem sabe um culto de concerto, quem sabe um culto de acerto, um culto de arrependimento, um culto de confissão. Porque tudo isso está brotando nos nossos corações. Porque, irmãos, quem aqui gostaria de ver a Igreja Holiness do Bosque experimentando o avivamento? Então, irmãos, esse 2 Crônicas tem que acontecer. Então, nós precisamos abraçar isso. Você que tem esse desejo, então eu chamo você para abraçar esse desafio. E nós vamos estar postando toda semana esse desafio de nós orarmos. E eu acho que vai começar assim no dia, que dia que era mesmo? 21. O primeiro dia nós vamos começar assim. Você ore por você mesmo. E peça para Deus encher você com o Espírito Santo. Começa por aí. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele vai se movendo. E o fluir e o mover dEle nas nossas vidas. E eu vou dizer uma outra coisa, irmãos. Vai atingir a tua família. Esse mover deve acontecer com os nossos joelhos dobrados. Então, nós vamos colocar lá no Bosque Aviso, e eu quero convidar você, abraça esse desafio. Todo dia vai ter um motivo para orar. Amém? Você topa? E nós gostaríamos de ver muitos que não conhecem o Senhor Jesus se aproximando de Cristo. E Deus vai usar a tua vida para isso. Vamos ficar de pé. Desculpa que eu vou perguntar de novo. Quem topa esse desafio? Bom, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Se não topa, não tem problema não. Você não é nem mais nem menos. Se você topa, então nessa responsabilidade, vou dizer, todos, né? Vamos ter dificuldades. Vai ter luta. Pastor, tem que jejuar todo dia? Não, irmãos. Você fala com Deus e Deus vai mostrar para você e você abraça esse desafio. Tem alguém que jejuou chocolate. Não vou comer chocolate. Os chocolatras. Não, eu vou jejuar o café. Eu vou jejuar uma refeição. Porque nesse tempo você faz um sacrifício em prol desse desafio. Então, fique bem à vontade. Mas ore. Peça para Deus esse mover no nosso meio. Para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero um avivamento a começar comigo, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família. Eu quero um avivamento na Igreja Holiness do Bosque. Eu quero, Senhor, um avivamento na denominação Holiness. Eu quero um avivamento, Senhor, naquilo que Paulo falou. Oh Deus, em todos os lugares onde as igrejas estão ali consolidadas, traz um avivamento. Obrigado, ó Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nos ajude, Senhor, mesmo com tanta coisa que se faz. Nos ajude em nome de Jesus, que a gente não
perca o primeiro amor. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, se assim estamos sentindo que estamos nos afastando disso, ajuda-nos a resgatar, porque isso é o mais importante. Para a glória do teu nome nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.